Vamos ler, segundo livro de Samuel, no capítulo 4, é a história de Mefibosete, um nome esquisito. Eu lembro que quando pregava uma vez numa congregação africana, e eu dizia Mefibosete, Mefibosete, sabe que idioma é uma coisa complexa, né? Então depois o pastor me chamou e disse, olha, você tem que tomar cuidado quando você pregar acerca deste nome, porque quando você diz Mefibosete em africans, sai um nome muito feio. Então a tua pronúncia, o que a gente ouvia não era o nome do homem, era o nome de alguma coisa bem diferente do nome deste homem. Mefibosete é um nome estranho, não quero entrar no significado deste nome, mas quero me concentrar na história desse personagem. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beretotita, dos filhos de Benjamim, porque também Becrote era tido como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beretotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, preste atenção, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ele a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. A Bíblia, ela não tem uma sequência cronológica, ela vai narrando os fatos, às vezes ela narra fatos passados, às vezes ela avança para o futuro. Aqui é uma história, você já ouviu a história de Davi, você já ouviu a história de Saul. Saul era o rei, Davi depois tornou-se rei no lugar dele, mas na batalha em que Saul morreu, também morreu Jonatas, que era um amigo de Davi. Davi havia estabelecido uma aliança de amizade com Jonatas, e Jonatas morre na batalha. Há uma coisa que eu chamo abortos históricos. Quero que você preste atenção nisso, aborto histórico. O que é um aborto histórico? Eu entendi isso quando eu fui para a África do Sul em 1992. A maioria de vocês não eram nascidos em 1992, quando eu fui para a África. A África estava tumultuada depois de muitas guerras civis, guerras pela independência. Havia guerra em Moçambique, havia guerra em Angola. A África do Sul estava à beira de uma guerra civil. Era um contexto bastante turbulento. Já mudou muito, embora ainda há muitas semelhanças nos dias de hoje. Mas a África do Sul tinha uma característica, que foi um povo que eu fui trabalhar. Cheguei na África do Sul e disseram, olha aqui uma situação, nós precisamos de ajuda. Eram refugiados de Angola e de Moçambique, mas não eram negros, eram os portugueses que tinham sido colonos em Angola e em Moçambique. Com a guerra civil eles tiveram que fugir de Angola e de Moçambique, se tornaram refugiados na África do Sul. Naquela ocasião, a África do Sul tinha 600 mil portugueses, porque quando aconteceu a independência em Angola, em Moçambique, em outros países africanos, que eram colônias de Portugal, Portugal não tinha condição de receber os seus cidadãos de volta, porque eles haviam se multiplicado nas colônias. Você já imaginou se o Brasil decidisse mandar de volta para Portugal todos os portugueses, os filhos dos portugueses e os netos dos portugueses? Portugal ia afundar, né? O Brasil dá centenas de Portugal. E assim, Portugal disse para a África do Sul, vamos fazer um acordo, vocês recebem os refugiados e a gente tenta resolver. Por quê? Porque em Angola e Moçambique havia acontecido uma ruptura histórica. É o que eu chamo de aborto histórico. Esses portugueses, alguns deles eram empresários, alguns deles eram milionários, alguns deles eram fazendeiros em Angola e Moçambique, eram os colonos. Os portugueses foram para lá como colono, os filhos nasceram, os netos nasceram e havia ali empresas, havia fazendas, havia empreendimentos. Com a guerra, eles tiveram que sair com a roupa do corpo. Houve uma lei chamada 20 por 24 ou 24 por 20. 24 horas para sair, 20 quilos para levar. Você já imaginou o que seria isso na tua vida? É mais ou menos o que está acontecendo agora com muitos imigrantes brasileiros e
e de outras nacionalidades dos Estados Unidos, né, estão deportando muitos, eles saem com a roupa do corpo. Se um imigrante for pego, se estiver ilegal, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar, ele vai com a roupa do corpo. Ele pode ter casa, ele pode ter carro, ele pode ter negócio, mas porque está ilegal, ele vai ser apanhado, vai para um centro de refugiados, aliás, de imigrantes ilegais, e depois vai ser deportado, vai chegar aqui no Brasil com a roupa do corpo. E assim aconteceu com os portugueses de Angola, de Moçambique, que eram empresários, fazendeiros, aristocratas, e agora na África do Sul tiveram que se sujeitar aos trabalhos mais diversos, alguns que talvez eles nem conhecessem. Então era uma comunidade bastante machucada, bastante ferida, e eu, ouvindo as histórias, aprendi que na história podem haver abortos. O que seria um aborto histórico? A mesma coisa que aconteceu com Mefibosete. Mefibosete era neto de rei, era filho de príncipe. Mas, de repente, o contexto histórico todo muda, o reino de Saul cai, homens da casa de Saul, naquele tempo era assim, né? Quando caía um reino, os filhos eram mortos, os filhos do rei eram mortos. Na África, a gente assiste ainda isso, quando cai, às vezes, um dirigente, um ditador, a família é dizimada, a família tem que fugir para não ser morta naquele país. E aconteceu aqui. Saul morre na batalha, Jonatã morre na batalha, e agora vem homens para matar toda a casa de Saul. E aí uma mulher, uma criada, uma ama, uma babá, ela quer salvar aquele menino, chamado Mefibosete. E na tentativa de salvá-lo, preste atenção, aqui é um ponto interessante que eu vou me concentrar essa noite. Na tentativa de salvar, ela toma o menino, ela vai correr com o menino, mas ela deixa o menino cair. E esse menino se torna coxo, se torna aleijado. É isso que registrou aqui. Diz aqui, ele tinha um filho e quando chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatã, então sua ama, sabendo que ele seria morto, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Uma outra tradução diz, ele ficou aleijado. Lá adiante, quando Davi chama Mefibosete para estar com ele, a Bíblia diz que ele era aleijado. Quantos de nós somos aleijados? Aleijados emocionalmente, aleijados espiritualmente, e, por que não, aleijados também fisicamente, aleijados financeiramente, porque até, o Bispo Júnior falava aqui, até a maneira como nós lidamos com dinheiro, muitas vezes é uma herança que nós recebemos, somos aleijados nessa área. Não sabemos lidar com dinheiro porque a nossa família nunca soube lidar com dinheiro, porque nossos pais não sabiam lidar com dinheiro, não nos ensinaram a lidar com dinheiro e agora nós sofremos. A nossa família vivia em dívidas e nós continuamos vivendo em dívidas. Somos aleijados nessa área. Há áreas da nossa vida que nós somos aleijados. Só que a gente tem que entender uma coisa, muitas vezes, quem nos aleijou não tinha intenção de nos aleijar. Porque também ele ou ela eram aleijados. A Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Os nossos pais, eles nos passaram tradições, modo de vida, o que a Bíblia chama vã maneira de viver, o que numa ocasião eu chamei estúpida maneira de viver, porque vã maneira de viver é uma estúpida maneira de viver. Nós repetimos tudo aquilo que os nossos pais fizeram. Para citar um poeta brasileiro, eu sei que, como eu sou africano, eu posso citar poeta brasileiro, né? Nossa dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quantos de nós, embora cristãos, nascidos de novo, membros da igreja, atuantes no ministério, quando olhamos para a nossa vida, nós às vezes repetimos, apesar de termos feito tudo o que fizemos,
parece que a nossa vida está igualzinha aos nossos pais. E aí nós dizemos, é o diabo, aí entra as doutrinas de maldição, é legalidade, é uma confusão tão grande que em vez de ajudar, atrapalha. Eu vou dizer para vocês que muitas vezes, pessoas que tentam ajudar, atrapalham. Pregadores que tentam ajudar, atrapalham. Sabe por quê? Porque ao invés de te dar uma forma de você sair, complica mais a tua vida, porque aí você, ao invés de ir e se concentrar naquilo que é simples, você fica tão complexo, tão complicado, aí você se torna escravo de quebra, de maldição. Prestou atenção na contradição? Você se torna escravo de correntes de quebra, de maldição. E você está sempre envolvido com algum tipo de maldição, com algum tipo de principado e potestade. Eles existem, eu sei, a gente enfrenta o poder deles, tudo isso, mas às vezes, há coisas na nossa vida que vão ser solucionadas de maneira muito, muito simples. E alguém tentando ajudar, atrapalha. A ama queria salvar a vida do menino, mas ela o deixa cair, e ele fica aleijado. Nossos pais tinham a melhor intenção. No geral, eu sei que tem as exceções, tem pais maus, pais maléficos, eu não estou entrando nesse detalhe, mas no geral, nossos pais tinham as melhores intenções possíveis. Quando nos ensinaram a vã maneira de viver que também eles receberam dos seus pais. E eles nos passavam superstições, eles nos passavam medo, eles nos passavam pensamentos que hoje nos aprisionam, mas eles tinham boa intenção. Eles queriam o melhor para nós. Eu sou pai, eu sou avô. E eu digo uma coisa sempre, o pai, novamente eu não estou falando da exceção, mas o pai e a mãe, eles sempre querem o melhor para os filhos, mesmo que equivocadamente. Eles estão tentando proteger, a mãe não quer que a filha passe pelo mesmo que ela passou, ela não quer que ela engravide na adolescência como ela também engravidou. Aí de repente parece que o ciclo continua, e a filha engravida na adolescência, assim como a mãe engravidou na adolescência, e a avó engravidou na adolescência, e todo mundo tinha a melhor intenção, com todas as boas intenções, muitas vezes o resultado é pessoas aleijadas. E a história de Mefibosete continua, ele tem que sair, ele vai para uma espécie de exílio, que nós chamaríamos na África a diáspora, o exílio. Ele é levado para uma cidade, que você já ouviu o nome, se você ouviu a história de Mefibosete, chamada Lodebar. Também não quero entrar muito nos detalhes do significado, não, mas passa uma ideia de um lugar de solidão, de um lugar de isolamento. É onde um menino que tinha inicialmente como destino ser rei. Porque Saul queria que Jonatas fosse o rei, depois de Jonatas seria... Porque monarquia é hereditária, né? Não é democracia. Monarquia, quando é estabelecida, é hereditária. Mas Deus tinha planos totalmente diferentes. Jonatas sabia que não ia ser rei, sabia que Davi ia ser rei, então aquilo vai se tornando uma confusão muito grande. Mas no final, aquele menino, neto de rei, e aí é uma coisa importante, né? Que você tem sempre que lembrar, o mundo, ele não gira, ele capota, às vezes. Você hoje está por cima, amanhã você está por baixo. Por isso, aos estudantes na África do Sul, eu sempre dizia, tratem bem uns aos outros, porque você não sabe como é que vai acontecer amanhã. Hoje você está sentado do lado de alguém, amanhã você não sabe em que lugar vai estar essa pessoa. Hoje você está acima dela, amanhã você não sabe se você vai estar precisando dela. Por isso, trate bem uns aos outros. E só para dar um gancho, tinha um rapaz nessa época chamado Fedu, era o mais velho deles, era o mais desprezado de todos, era o mais atrapalhado de todos até mesmo. E os mais jovens, alguns que tinham
um histórico um pouquinho melhor, socioeconômico, sempre desprezavam ou soltavam charadinhas e brincadeiras com esse Fedu. Era Fernando alguma coisa o nome dele, o apelido era Fedu. E eu sempre me aproximava dele, conversava com ele, e às vezes eu brincava, olha, cuidado, cuidado, tratem bem uns aos outros. Passaram-se tempos, e depois um jovem me contou, ele se formou na África do Sul, retornou para Angola, e ele foi para uma entrevista de emprego. Estava lá esperando alguém atender, e a secretária disse, olha, o senhor Fedu já vai atendê-lo. Ele disse, nossa, Fedu? Lembrou, né, que tinha tido um amigo chamado Fedu na África do Sul. E quando abriu-se a porta, ele entrou na sala, ele se deparou com quem? O Fedu. Na África do Sul, esse jovem que estava sendo entrevistado pelo Fedu, era um dos que estava por cima. Mas o mundo girou, e agora ele estava dependendo de uma entrevista com quem? Com o Fedu, para ter um emprego em Angola. O mundo não gira. Ele, às vezes, capota. E o mundo de Mefibosete capotou. Ele que ia ser rei, agora aleijado, porque ele tinha 5 anos de idade quando se tornou aleijado, ele agora está numa cidade isolada, vivendo uma vida quase de exilado, não sabendo como ia ser o seu futuro, esperando que de algum modo alguém estendesse o favor para ele. E novamente aí também, a Bíblia é uma história que vai nos registrar sempre história de favor. Toda a Bíblia é a história do favor, ou, na nossa linguagem, da graça de Deus. Sempre a graça de Deus buscando o homem. Sabe qual é a diferença entre cristianismo e religião? Você vai dizer nenhuma, né? Cristianismo é uma religião? Não. O cristianismo não é uma religião, quando você olha no aspecto do evangelho. Religião, você está me olhando assim, dizendo, diz logo, pastor, vai. Eu fico imaginando o que você está pensando quando eu fico propondo essas perguntas. Você está pensando, pastor, eu já sei que ele vai falar, para que eu vou tentar responder, né? São perguntas retóricas, né? A gente faz, não esperando necessariamente que o outro responda. Religião é o esforço do homem chegar até Deus. Todas as religiões do mundo, elas propõem ritos, cultos, sistemas, para quê? Para que o homem, através de cumprir esses ritos, esses cultos, esses sistemas, ele chegue até Deus. Existe na filosofia uma matéria chamada fenomenologia religiosa. É um estudo que a filosofia faz do fenômeno religioso através de todos os povos e de todas as culturas. Todos os povos e todas as culturas, de algum modo, têm alguma expressão religiosa. O homem tentando chegar e se aproximar de algo maior que ele não entende, que ele não consegue explicar. Em outra última palavra, Deus. Mas o cristianismo é o contrário. Porque a religião não consegue fazer isso. Por mais que o homem tente chegar a Deus, ele não chega pelo esforço próprio. Mas o cristianismo é o contrário. É o esforço do homem chegar, o esforço de Deus chegar até o homem. Isso se chama graça. A graça de Deus nos procura, a graça de Deus nos busca. Amém? E a história de Mefibosete também é uma história de alguém que precisava do favor, que precisava da graça. Para quê? Para que aquela história dele fosse transformada. No capítulo 9, aí você tem a história que talvez você conhece melhor. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Davi tinha uma aliança de amizade com Jonatas. Ele jurou a Jonatas que ia cuidar da descendência de Jonatas. Depois de 20 anos, Davi se lembrou. Eu tenho uma aliança. Será que sobrou alguém? Porque a maioria já tinha sido morta. Logo que Saul foi morto, filhos, a casa, parentes, servos foram mortos. Davi disse, será que tem alguém para que eu possa cumprir a aliança que eu estabeleci com Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-lhe para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Ficou um
aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei a Ziba. Ziba lhe respondeu, está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Essa cidade que ficou conhecida pelos intérpretes da Bíblia como um lugar de desprezo, como um lugar de solidão, como um lugar de isolamento. Lá estava o que seria rei, o que tinha por destino ser rei, mas que o mundo dele capotou. Então mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquim em Lo-debar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Preste atenção como o mundo girou. Davi era servo de Saul, agora o neto de Saul se tornou servo de Davi. Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Normalmente, as mensagens que eu já ouvi sempre falam aqui de uma maneira errada que Mefibosete se enxergava. Ele se enxergava como um cão morto. Eu até fico em parte com isso. Mas eu me lembrei que quando Davi era perseguido por Saul, e ele estava numa caverna, e ele teve a chance de matar Saul e não matou, ele gritou e disse, sou eu. E Saul conversou com ele e ele disse para Saul o seguinte, por que o rei, meu senhor, persegue um cão morto como eu? Davi havia dito para Saul, eu sou um cão morto diante de ti, Saul. Por que você que é o rei, que é tão poderoso, você está se importando com alguém como eu? O mundo girou, o mundo capotou e agora Mefibosete, o neto de Saul, repete a mesma frase diante de Davi. Quem sou eu? Um cão morto. Eu não valho nada. Eu sou um aleijado. Por que o rei vai se importar comigo? Por que Deus se importaria comigo? Por que Deus se importaria contigo? Nós somos cães mortos em nossa própria capacidade, em nosso próprio esforço, em nossa própria história. Somos aleijados. Temos um histórico de vida que nem seria aquele histórico de vida de crente todo certinho. Hoje a gente tem a terceira, quarta geração de evangélicos no Brasil, né? E a gente percebe sabe aquelas famílias de propaganda de margarina? Você já ouviu essa expressão? Está lá o pastor, bem vestido, com relojão Rolex, terno italiano, a esposa ali, toda produzida, né? Ali aquela foto incrível, até um assento atrás que parece mais um trono, aí aquela foto é feita e agora é colocada ali, olha só. E a gente diz até, desculpe se eu tocar em alguma ferida de alguém, a gente diz, olha aqui, esta é a família sacerdotal, a família apostólica. Preste atenção no que eu estou dizendo, senão não vai entender a minha intenção. Aí, nós, que temos uma história toda torta, toda errada, que a vida capotou 2, 3 vezes, que o carro caiu do barranco e foi rodando e parou numa árvore para não continuar, a gente olha e diz assim, quem sou eu, né? Eu sou mesmo um cão morto. Aí a gente vê as loucuras que acontecem hoje, onde até esses chamados apóstolos se assentam e as pessoas vão ali para deixar uma oferta no pé, dentro do sapato, né? Estão quase se curvando, beijando os pés daquelas pessoas, como que elas fossem pessoas perfeitas. Não existe essas perfeições que nós queremos colocar. Na verdade, Deus, quando nos olha, Ele nos enxerga naquele contexto de Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. E aí Ele estende o seu favor, Ele estende a sua graça,
Ele diz, olha, eu vou me lembrar da aliança que eu tenho. Não é a aliança de Davi com Jonas, porque a aliança de Davi com Jonas é apenas uma alegoria de uma aliança que Deus tem com o seu Filho, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu, carregou com os nossos pecados, levou com as nossas dores, com as nossas doenças, e agora Deus, quando olha, Ele diz, eu quero estender a minha bondade por causa da aliança que eu tenho. Aleluia, aleluia. Quando você aceitou a Jesus, você entrou em uma relação de aliança. Você tem uma aliança com Jesus. Jesus tem uma aliança com o Pai. O Pai quer estender a sua bondade para com você por causa da aliança que Ele tem com seu Filho. Aleluia. Aí esta bondade nos alcança. E aí o destino de Mefibosete mudou. Primeiro ele foi chamado por Davi, ele teve que sair da cidade de Lodebar, da cidade do silêncio, da cidade da solidão. É um rompimento. Preste atenção nesse finalzinho aqui. Eu não estou acompanhando, eu fico olhando aqui e esqueço que não é relógio, é só pulseira. Não estou vendo o relógio, estou tentando me localizar no tempo. Quando Jonatas caiu, ele ficou aleijado. Ele foi para essa cidade e ele ficou por 20 anos. Marcado, cheio de trauma, cheio de complexo, cheio de lembranças do que eu digo, aquelas lembranças que dizem assim, poderia ter sido e não foi. O que teria acontecido se teu noivo não tivesse quebrado o noivado com você? O que teria acontecido se o teu marido ou a tua esposa não tivesse te abandonado? O que teria sido se você não tivesse mudado de cidade? O que teria acontecido se você não tivesse mudado de igreja? O que teria acontecido se você não tivesse sido demitido? O que não teria acontecido se aquele presidente lá atrás não tivesse decretado aquele plano econômico que foi um desastre para todo mundo? Por muitos anos Mefibosete viveu uma história do que deveria ter sido e não foi. Eu deveria ter sido rei, mas não fui. Eu deveria estar vivendo no palácio, mas não estou. Eu deveria estar andando, correndo como todos os outros, mas eu não estou. Eu estou aleijado porque alguém me deixou cair. O teu marido te deixou cair. A tua mulher te deixou cair, o teu pai te deixou cair, a tua mãe te deixou cair, o teu amigo te deixou cair, a tua amiga te deixou cair, o teu pastor te deixou cair, o teu bispo, o teu apóstolo, o teu semideus, o teu Deus, não no sentido do Deus, mas aquele homem que tu fez dele um Deus na tua vida, te deixou cair e você ficou aleijado. E você passa anos vivendo aquilo que podia ter sido e não foi. Vinte anos da vida de Mefibosete, sempre relembrando o dia que a ama o deixou cair, o mesmo dia que morreu seu pai, que morreu seu avô, que morreram muitos membros da sua família, o dia que o reino de Saul colapsou, o dia que o mundo capotou. E agora, cidade do silêncio, cidade do desprezo, cidade de memórias tristes, cidade do que podia ter sido e não foi. Você pode passar a tua vida toda neste lugar. Mesmo depois de convertido, você pode passar a tua vida toda neste lugar emocional. Devia ter sido e não foi. Ah, eu devia ter sido. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, sabe aquele pouquinho, eu olhei o sinal e eu acelerei para passar aquele sinal, porque eu não queria perder 2, 3 minutos no trânsito. E quando eu acelerei, aquele acidente, e tudo mudou. Eu, às vezes, fico tocado, já estou encerrando, com tragédias. As tragédias humanas me tocam muito.
E Deus ajude que nunca venha deixar de me tocar. Quando você ouve acerca das tragédias humanas, sempre o sentimento tem que ser de compaixão. Recentemente eu assistia uma reportagem, eu creio que foi, não sei se foi Paraná ou Santa Catarina, uma jovem com certo distúrbio psíquico, ela teve um surto. E nesse surto, ela matou a irmãzinha de poucos anos, esfaqueou. A irmã morreu. Essa jovem foi levada para um hospital psiquiátrico. E essa história ficou girando na minha cabeça por 1 ou 2 dias. Eu pensei, meu Deus, como é que essa família vai sobreviver a essa tragédia? Como é que essa família vai conseguir? Agora, a pequena foi embora, está morta, foi enterrada. Os pais estão chorando a filha morta, e ao mesmo tempo estão chorando a filha viva. E aquela menina, quando acordar no hospital psiquiátrico, depois de passar o surto, e ficar sabendo que ela, surtada, matou a irmã. Meu Deus, como é que essa jovem vai viver? E como é que ela vai retornar ao seio da família, se for possível que ela retorne? Como é que a família vai olhar para ela daqui por diante? Olhando para ela, lembrando que ela, filha assassina. Meu irmão, se não for Deus numa história dessa, é melhor essa família toda se dispersar e tentar de algum modo esquecer, que se é possível que esquecer. É impossível você imaginar humanamente isso se ajustar. Você já consegue imaginar num presídio, quantas pessoas estão no presídio cumprindo pena de 25, 30 anos e dizendo, aquele momento que eu devia ter pensado um pouco mais, aquele momento que eu podia ter desistido de embarcar com aquela droga. Na África do Sul, muitas vezes eu era chamado, quando chegavam os voos brasileiros, sempre os voos brasileiros, quando chegam na África do Sul, são muito visados, porque é a rota da droga, jovens brasileiros chegando na África do Sul com drogas, e de repente ali, eles são chamados, são revistados e vão passar 20 anos da sua vida em uma cadeia sul-africana. E eu fico pensando, quantas vezes vão pensar, eu podia ter desistido, se eu tivesse, podia ter sido diferente, mas não foi. Então há momentos da nossa vida que mesmo que a nossa história, porque é interessante, encerrando, Mefibosete não foi curado. Ele continuou aleijado fisicamente, mas emocionalmente ele foi restituído. Eu já orei por muitas pessoas e posso relatar para vocês testemunhos incríveis de cura. Mas eu sei de uma coisa, há situações que a cura não acontece física. Mefibosete continua aleijado fisicamente. Quando Deus não faz um milagre, Ele te faz um milagre. Preste atenção. Quando Deus não faz um milagre, Ele te faz um milagre. Às vezes o milagre é você. Há histórias fantásticas de homens e de mulheres que não foram curados fisicamente, mas se tornaram um milagre vivo. Testemunho vivo de que a superação é possível em qualquer circunstância. Mefibosete é uma história de superação. Ele consegue superar pela graça de Deus a sua condição. E agora ele se assenta à mesa do rei, o rei vai cuidar dele, ele vai estar na presença do rei pelo resto da sua vida, suas terras foram restituídas, a sua posição foi restituída. A dignidade dele foi restituída. Fique de pé. A história, ela tem aqui, é uma história que você pode ficar tirando mais coisas, mas vamos ficar aqui essa noite. O que na tua vida podia ter sido e não foi? O que na tua vida podia ter sido e não foi? Você está me acompanhando? Tem muitos jovens aqui, os jovens talvez ainda não entendem muito profundamente o que eu estou dizendo, os mais velhos entendem mais. Porque quando a gente é jovem, a gente está no ardor, a gente tem energia, a gente tem fogo e a gente vai. Lá adiante você para e diz, se ali eu tivesse pensado
um pouquinho mais, orado um pouquinho mais, aquela decisão fosse diferente, a história podia ser diferente. Mas eu aprendi uma coisa, é impossível você voltar ao passado para mudar o passado. Você não muda o passado, você ressignifica o passado. Mudar você não... Você imaginou o que seria mudar? Você mudar o passado significa você mudar a história de toda a humanidade. 10, 20, 30 vezes. Você não consegue voltar e mudar, mas você consegue ressignificar. Você consegue ir e dizer, ok, isso aconteceu, mas veja o que Deus fez através disso. Não que a vontade de Deus, entenda bem, eu não sou radical nessa parte. Tem gente que diz assim, tudo é a vontade de Deus. Esquece isso, nem tudo que aconteceu na tua vida era a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Não, isso é vã maneira de viver que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Deus quis que fosse assim. Então Deus preparou o carro em alta velocidade para atropelar a moto e deixar o motociclista aleijado? Não. Isso faz parte de um mundo caído. Mas quando isso acontece, Deus está agindo na história para que essa pessoa consiga superar. Você está me acompanhando? Eu sei que você talvez fique aí dizendo, não, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele não é o autor da tragédia. Ele é o autor da redenção. A minha redenção é autoria minha, muitas vezes. Eu sou o culpado das decisões equivocadas que eu tomei, dos erros que eu cometi e das consequências que advieram. Mas agora Deus, Ele quer me redimir. Ele quer tomar tudo isso, me dar tudo aqui, que eu dou um jeito. Eu vou fazer disso uma história de superação. O que o rei Davi fez com Mefibosete. Saia deste lugar que você está e diga, eu quero ir além. Em inglês a gente diz assim, speak out. Fale para fora. Quebre o silêncio. Diga, essa situação acabou. Eu quero viver a partir daqui. Não tenho como voltar. Os portugueses na África do Sul, muitos deles se tornaram milionários na África do Sul. Mas eu convivi com eles e vez após vez, como pastor, vez após vez, eu ouvi as mesmas histórias. Eu percebi a mesma dor. Eu via as mesmas lágrimas, ainda que elas não aparecessem nos olhos. Eles estavam numa outra situação, mas estavam presos àquilo que podia ter sido e não foi. Convivi anos com essa comunidade. E às vezes eu cansava. Eu dizia, Deus, mas passou. Eles superaram, eles se superaram, mas dentro deles eles continuavam aleijados emocionalmente. Estavam talvez até melhores do que estavam antes, mas dentro deles deveria ter sido e não foi. Deveria ter sido e não foi. Deveria ter sido e não foi. Nessa noite, olhe para a tua vida com novos olhos. Diga, Deus, eu quero atender o teu convite. Qual foi o convite? Davi disse, trazei-me Mefibosete. Ele vai se assentar à minha mesa. Ele vai comer do meu pão. Eu vou cuidar dele. Eu vou colocar ele num lugar de honra. Eu vou restituir a ele tudo aquilo que ele perdeu. Ele não voltou ao passado. Ele partiu dali para diante. Parta daqui de hoje para diante.